Olá, eu sou a Tabata Romero e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer aquele bolo gelado de coco. Um bolo super clássico na confeitaria, mas que está super em alta agora. Então, é um ótimo momento para você começar a ganhar dinheiro com esse bolinho. E nesse vídeo eu vou te ensinar o bolo de coco, mas claro, você consegue adaptar para o sabor que você quiser. E o vídeo tá completinho, hein? Com preço, com custo, armazenamento, validade, tudo isso. Já tá valendo seu like, hein? Deixa seu like aqui embaixo e bora pro vídeo. O bolo gelado ou embrulhado foi o queridinho de muitos aniversários e hoje ele voltou com tudo. Até mesmo em festas grandes como casamento ou chá de bebê. Ele traz uma memória afetiva, sabe? As pessoas quando degustam esse bolo gostam muito porque ele tem sim um apelo emocional. Se um dia o bolo gelado embrulhado foi um bolo de aniversário meio baixa renda, isso acabou. Hoje ele tá super descolado e é muito bacana você oferecer o bolo gelado embrulhado tanto em casamentos quanto em festas super chiques. Já vi por aí oferecer um bolo fake na mesa dos noivos e para os convidados oferecer o bolo gelado embrulhado. Então chega de papo e bora pra receita? Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo. Lá no final do vídeo eu falo pra você o custo desse produto, o preço que você pode vender por um ótimo lucro e também falamos de armazenamento e validade. Vamos começar aqui pelo recheio e o nosso recheio será de brigadeiro de coco. Em uma panela de fundo grosso coloque o leite condensado, o leite de coco e o coco ralado. Misturo bem e leve em fogo médio. Nosso brigadeiro vai começar a ferver, vai começar a engrossar e eu vou tirar do fogo quando chegar nesse ponto aqui. Você levanta a espátula, o brigadeiro cai em pedaços e aí quando ele cai em cima da massa que tá na panela, meio que forma uma camada aparente por cima. Esse é o ponto que a gente vai desligar o fogo e vai reservar o nosso brigadeiro. E você vai reservar ele fora da geladeira e coberto com plástico, tá? Pra não formar película. Esse recheio é um clássico do bolo de coco, mas se você quiser fazer um bolo de chocolate, por exemplo, é só você tirar o leite de coco, substituir por creme de leite e aí pode colocar chocolate em pó, pode colocar paçoca, enfim, o que você quiser. E agora, como o bolo gelado é um bolo bem molhadinho, a gente vai fazer a calda de 3 leites. E ela é super simples. Em um bowl eu vou colocar o leite condensado, o leite e o leite de coco. E aí eu misturo assim com um fouet até tudo ficar homogêneo. E sim, essa calda de 3 leites é para o nosso bolo de coco. Se você for fazer de outro sabor, é só você trocar o leite de coco por qualquer outro produto que você queira. Por fim, o bolo. E esse bolo você já conhece. É o bolo de baunilha aqui do canal, aquela massa cientificamente perfeita que todo mundo ama. Para não ficar muito extenso o nosso vídeo, porque ele tem muitos processos, eu opto por deixar a receita aqui na descrição e também no card aqui em cima. Assim é mais fácil de você ver a receita do bolo completa, entender como faz ele, e aí no vídeo fica só as preparações específicas para aquele produto. E aí, uma receita daquela massa de baunilha dá certinho para uma assadeira de 20 por 30. E aí uma dica, na hora que você for colocar a massa do bolo na sua assadeira, você pode cortar um papel manteiga dessa maneira. Deixa essas abinhas assim do lado de fora, que aí vai ser muito mais fácil de você desenformar. Olha só que facinho, eu vou tirar e já vou colocar aqui em cima de uma tábua. E aí eu vou cortar no meio com esse cortador de fio de arame. Você também pode cortar com uma faca grande de serrinha. Em seguida eu vou tirar essa primeira camada de bolo com a ajuda de uma tábua bem fininha e um lugar americano fininho, daqueles de meio plástico, também funciona super bem. E aí, eu volto com a minha assadeira, cubro com papel alumínio, e aí aqui na parte de baixo eu vou colocar um pouco de coco ralado. Eu coloco o coco ralado para o nosso bolo não grudar no alumínio, porque esse bolo vai ficar bem molhadinho. Você coloca ele direto em contato com o alumínio, ele pode grudar sim no papel alumínio, então por isso que eu faço a primeira camadinha de coco. Eu coloco a primeira camada de bolo. E a nossa calda, lembra daquela calda que a gente fez de 3 leites? Pois é, aquela já tá dentro de uma bisnaga. E eu vou utilizar essa bisnaga inteira para esse bolo. Então metade eu vou utilizar agora e metade eu vou utilizar na segunda camada. Se tem um bolo para você caprichar na calda, é esse, tá? O bolo é tipo uma esponja, ele vai absorver toda essa calda. Então pode ir sem medo, metade da bisnaga é o suficiente. E aí você pode espalhar assim com as costas de uma colher e também aproveita para molhar bastante as laterais do bolo. E aí por cima eu vou colocar o nosso brigadeiro de coco. E uma coisa bem importante, tá? O brigadeiro tem que estar bem cremoso. Se ele esfriou e acabou endurecendo um pouquinho, você pode deixar ele mais cremoso com um pouquinho de leite de coco, de creme de leite. Qual creme você quiser colocar aí não tem problema. É só para deixar ele um pouquinho mais cremoso. E aí a gente coloca colheradas aí do nosso brigadeiro por cima da nossa camada de bolo.
E eu vou espalhar com o quê? Com a minha belíssima, queridíssima colher da NASA. Sempre presente, hein? E aí, com essa colher maravilhosa da NASA, a gente vai espalhar dessa maneira, empurrando para baixo e para as laterais. O que você não pode fazer é levantar a colher. Se você levanta a colher, o brigadeiro vai levantar junto e aí vai despedaçar o seu bolo. Então você tem que ir arrastando ela assim, ó, pro lado e para baixo. E agora eu coloco a outra camada de bolo. E ó, não tem ordem. Pode ser a camada de baixo, a camada de cima, a parte que você cortou de dentro ou de fora, não tem problema nenhum. No final vai ficar tudo igual. E aí eu molho bastante com a minha outra metade da calda que tá na bisnaga. Molho sem medo, pode chuchar bastante calda nesse bolo. E aí por cima eu também faço uma camadinha aí de coco ralado pra gente tampar isso aqui tudo com papel alumínio e levar pra geladeira. Esse bolo tem que ficar na geladeira pelo menos 6 horas. Sim, gente, o bolo gelado é de um dia para o outro. Ou pelo menos você faz de manhã e entrega à noite. Por quê? Esse processo na geladeira é fundamental. Fundamental para a calda penetrar no bolo, para o recheio se tornar parte do bolo e vai ficar tudo meio homogêneo, tudo meio que uma coisa só, entendeu? Você vai morder esse pedaço de bolo e não vai entender o que ele é direito. Então, esse é o grande segredo do bolo gelado. Tem que ficar um tempo extra na geladeira. E também, quanto mais tempo ele fica na geladeira, ele fica mais consistente. Isso é bem importante, porque como é um bolo bem molhado, ele pode sim se despedaçar. Por isso, deixa aí na geladeira pelo menos 6 horas. Vamos ver como ficou? Eu tiro o papel alumínio. Vou transferir aqui para uma tábua, abro o meu alumínio e eu vou cortar com essa espátula, que é tipo uma espátula de chapeiro, mas você também pode cortar com uma faca grande. Só não pode ser faca de serrinha nesse processo, ok? Tem que ser uma faca de fio mesmo. E aí eu corto ao meio e divido cada metade em 3. E aqui no outro sentido, eu corto ao meio e depois ao meio de novo. Finalizando aqui 24 pedacinhos. Agora vamos finalizar essas belezinhas e embrulhar. Aqui eu tenho o que sobrou daquela minha calda de 3 leites e agora a gente vai utilizar toda ela. E aqui eu também tenho coco ralado. Olha só que belezinho nossos pedacinhos já cortados. Eles ficam bem consistentes e não desmancham. Eles ficam bem úmidos sim, mas eles não ficam babando aquela calda, entendeu? Porque se babar uma calda, se ficar vazando calda, ele pode sim desmoronar. Então ele tá com a quantidade certinha de calda pro nosso bolo gelado. E ó, por causa do coco que a gente colocou em cima e embaixo, ele não grudou no papel alumínio. Por isso os pedaços saem perfeitinhos. E aí eu pego um pedaço, coloco na calda, viro, e aí eu vou passar no coco ralado por todos os lados. Já deu água na boca aí, né? E agora, vamos embrulhar? Aqui eu tenho um pedaço de papel alumínio de mais ou menos 12 centímetros por 20 centímetros. Eu cortei com a tesoura mesmo e foi isso. Aí eu posiciono meu pedacinho de bolo bem no meio e vou embrulhar de um lado. Do outro lado eu dou uma dobradinha assim só para o acabamento ficar mais bonitinho. E aí as laterais eu dobro assim tipo um triângulo e dobro para cima. E pronto! Perfeito para adoçar qualquer festa. Olha agora uma maneira muito legal de servir esse bolo. Num pratinho você coloca o bolo, abre ele assim em papel alumínio mesmo, deixa o papel alumínio aparente porque as pessoas têm esse apego emocional ao bolo embrulhado, e aí você serve junto uma colher de doce de leite ou de beijinho ou até de doce de abacaxi. E gente, que maravilha que é isso, sério. Eu tô apaixonada por esse bolo, ele é muito gostoso, fez muito sucesso aqui em casa. A validade desse bolo é de até 5 dias em geladeira, tá? O armazenamento é sempre em geladeira. Afinal, é um bolo gelado. E também como é um bolo muito úmido, se ele ficar pra fora da geladeira, ele pode sim azedar. E aí você me pergunta qual o preço que você pode cobrar por essa belezinha? E eu tenho a resposta aqui na ponta da língua, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal. Estamos quase com 800 mil inscritos. Daqui a pouquinho a gente bate 1 milhão, vai demorar um pouquinho, mas estamos caminhando para isso. Então eu quero que você faça parte desse número. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, tem muita novidade vindo por aí. E aproveita que está aí embaixo, já aperta o joinha, clica no like e bora agora pro preço, que essa parte é muito importante para você lucrar bastante. O custo do meu bolo inteiro, o bolo, a calda, o brigadeiro, o coco ralado que vai por baixo e por cima e mais
mais aqueles gastos incalculáveis, ficou no total de R$ 27,50. E aí eu multiplico esse valor por 3 para encontrar a minha mão de obra e o meu lucro. E o valor final é de R$ 82,50. E essa receita toda me rendeu 2 quilos de bolo, ou seja, cada quilo me saiu R$ 41,25. E esse valor é um valor até bem barato. As confeiteiras mais baratas costumam cobrar pelo menos R$ 50 por quilo desse bolo. Já as confeiteiras mais caras cobram R$ 80 o quilo, e aqui a gente tem 2 quilos nessa assadeira. Esse bolo me rendeu 24 pedaços. Agora imagina alimentar 24 pessoas numa festa por apenas R$ 80. Barato, né? Pode colocar pelo menos uns R$ 100 nessa travessa aí de 2 quilos, que vai ser um sucesso e você vai vender muito bem. Quero deixar um adendo aqui, hein? Não seja a confeiteira barata da sua região. Toda região tem uma confeiteira que cobra caro e uma confeiteira que cobra barato. Por que você vai ser a confeiteira barata? Se você for vender por unidade, cada unidade desse bolinho você pode vender por R$ 3,50. A partir de R$ 3,50, tá? Eu venderia por uns R$ 4, R$ 5. E aí, se você for vender por unidade na rua, no comércio, em algum estabelecimento, eu recomendo que você corte os pedaços com um cortador. Assim, os pedaços vão ficar padronizados e ninguém vai sair em desvantagem. Se você chegou até aqui, eu tenho uma ótima notícia pra você. Na verdade, nem é uma notícia, é uma previsão. Você vai ganhar muito dinheiro com essa receita de bolo gelado pra vender. É isso mesmo, essa é a minha previsão pra você. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não costumo errar, hein? Muito obrigada pra você que chegou até aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.